dando sequência à nossa série Engenharia e Arte. E hoje nós vamos conversar com um engenheiro que tem a sua arte na fotografia, Roberto Laiolo. Eu quero, de antemão, Roberto, agradecer bastante a sua participação nessa nossa série e dizer que a sua presença aqui vai engrandecer bastante esse nosso esforço. E vamos começar de modo imediato. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço a você e faço a todos os nossos convidados. Perguntar a você, quem é Roberto Laiolo? Antes de falar quem é Roberto Loureiro, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de colaborar com o trabalho excepcional que vocês fazem. E foi muito bom para mim, porque eu fui obrigado a começar a lembrar quem eu sou, onde eu nasci, o que é que eu fiz. Coisa que a gente nunca faz, né? Então, foi uma experiência bastante interessante. Eu espero que seja útil também para quem nos assiste. Então, quem eu sou? Eu estou com 77 anos. Estou com cabelos brancos, talvez não tão brancos quanto os teus, mas bem brancos. E eu nasci, na verdade, na Itália. Nasci na Itália em 1947 e vim como imigrante para o Brasil em 1950. Nessa época eu tinha 3 anos, tinha um irmão que já tinha 8 anos, e o meu pai ele decidiu vir para cá, porque logo após o final da Segunda Guerra Mundial, a situação lá estava muito ruim, a economia destruída, muita insegurança sobre a própria guerra. Então, eles resolveram emigrar aqui para o Brasil. E eu cheguei aqui, tinha praticamente 3 anos, passei a minha infância inteira no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, ali nas proximidades do Museu do Ipiranga. E na época eram ruas assim, só de terra, né? Uma casinha simples, rua de terra, e foi uma infância bastante interessante. Carrinho de rolemã, papagaio, jogar bolinha de gude na rua de terra, quebrar vidraça da fábrica de sofá que tinha no fundo de casa, comer estilingue. Mas foi uma infância que eu diria muito bem vivida. Tem até um caso que eu gosto muito de contar, que é o drama do imigrante quando chega que não conhece a língua, né? Então, a minha mãe ia na mercearia comprar manteiga. E manteiga em italiano é burro. E ela pedia um pacote de burro. E passava um tremendo de um vexame, né? Um pacote de burro, todo mundo dava risada. E aí, um dia eu chego em casa, a primeira palavra que eu aprendi em português, rapidinho, foi filho da puta. Eu brincava com a molecada na rua, um dia entrei em casa, comecei, filho da puta, filho da puta, filho da puta. E a minha mãe, mas que porra é essa de filho da puta? A hora que ela descobriu, mas foi muito interessante. Aliás, outra coisa gozada é que eu acho que eu já tinha na nascença uma certa vertente socialista, porque eu tinha 3 anos de idade e minha mãe me fazia um sanduíche de lanche, de presunto e tal. Aí eu ia para a rua brincar, voltava 5 minutos depois, pedia outro, pedia outro, pedia outro. Ela falou, porra, mas o que está acontecendo? Quando ela saiu na rua, tinha uns 3, 4 moleques comendo sanduíche de presunto. Mas é isso aí. Aí, meu pai começou trabalhando aqui na área de estradas, porque ele fez a Segunda Guerra Mundial e, pelo exército italiano, ele foi para a África, lá na Abissínia, e construía, abria estradas lá como oficial de exército, né? E aí eu tenho muitas fotos, ele contava muitas histórias do que foi aquele selvagem colonialismo, né? Uma matança terrível na invasão da África. E aí, depois de algum tempo, ele conheceu umas pessoas aqui no Brasil e começaram a montar uma pequena oficina com retífica de motores.
foi aí que a gente mudou para Barra Funda. Já eu com uns 10 anos de idade, 12 anos de idade. A Barra Funda, para quem não conhece, é um bairro próximo ao centro. Era um bairro, nessa época de 1950, 55, com uma densidade muito grande de espanhóis e italianos, né? E muito negro. Era um bairro onde começou a se formar a escola de samba Mocidade Camisa Verde e Branca, hoje muito famosa e tal. E ali eu passei toda a minha, minha adolescência, até praticamente entrar na faculdade, e também foi um período muito interessante, muito rico, porque de criança para os 10, 12 anos de idade, eu assisti muito movimentações na minha rua do populismo da época. Então, a grande disputa política aqui em São Paulo era Jânio Quadros versus Adhemar de Barros. Jânio Quadros, né, varre, varre, vassourinha, vamos varrer a corrupção. Adhemar de Barros, rouba, mas faz. Então, e a gente brincava muito, pegava pacote de cédula na rua, né? Também aí foi uma adolescência muito interessante. Canudinho no cabelo das mulheres passava, aquele canudinho de papel, né? Futebol na rua, bola de meia. E era uma época assim, realmente, onde praticamente sem violência, né? A violência, acho que naquela época, não sei se é uma interpretação um pouco poética demais, mas era uma violência mais ingênua. Eu lembro que tanto no Ipiranga quanto principalmente no Ipiranga, a gente ouvia as histórias de dois grandes bandidos da época, que eram o Meneghetti e o Sete Dedos, né? E a grande coisa da bandidagem da época é que eles roubavam a tua carteira com a ponta dos dedos. O Meneghetti invadia as casas pela claraboia da casa para roubar. Quer dizer, quando você lembra isso e mostra o padrão de violência que está instalado hoje, né? Você começa a se perguntar o que é progresso, né? Cabe uma discussão muito interessante. Mas aí, então, eu entrei na faculdade. É um período, esse é um período que eu acho muito interessante também para a nossa conversa, porque chegou uma certa idade, a minha família já era uma família de classe média baixa, muito modesta, morava num predinho de 2 andares na Barra Funda, né? Uma família austera que viveu a guerra, né? E aí resolveram que o filho devia entrar numa escola boa. Para ter futuro, tinha que ter um diploma, mas tinha que fazer a faculdade e tal. E aí me jogaram num colégio, que eu não sei se vocês conhecem aí no Pernambuco, que é o Instituto Mackenzie. Sim, O claro. Instituto Mackenzie é muito grande, famoso e tal, tem uma base religiosa presbiteriana, mas é muito conservador. Na época, em 1950 e pouco, ainda mais, né? E ali eu sofri uma contradição que me marcou muito e que me alavancou depois que eu entrei na universidade. Que eu morava numa rua, isso também é muito interessante, chamada Conselheiro Brotero. Essa rua Conselheiro Brotero, ela começava na parte de baixo, na Barra Funda. Bairro pobre, classe média, negra, italiana, espanhol e tal. Atravessava a Avenida São João e subia para o bairro de Higienópolis, que é um bairro nobre de São Paulo. E quando eu estava nesse colégio Mackenzie, a maioria era tudo filhinho de papai, muito rico. Só fiquei amigo lá nesse colégio de 2 bolsistas. E, e aí eles perguntaram, onde você mora? Eu falei, na Conselheiro Brotero. Aí vinha aquela pergunta, na parte de cima ou na parte de baixo? Aí você já viu, eu falei, porra, aqui eu não vou me enturmar nunca, né? Então, esse foi, digamos, um certo fechamento social, né? Porque você
não conseguia estabelecer padrões de relação, né? E esse acho que foi um dos fatores muito importantes que me estimulou na entrada depois na Escola Politécnica da USP a buscar um caminho novo, um mundo novo, que começou pelo movimento estudantil, né? Então, aí, quer dizer, eu estava nessa época, ainda meu irmão já estava na faculdade e participava no movimento estudantil na época, né? Antes da ditadura. E, e aí eu vi algumas conversas dele e tal. E depois que começou a ditadura, eu lembro que tinha um quartel ao lado de casa e a gente passava a noite naquele quartel, praticamente tremia, porque a rua era escura. Ficava aquele vigia na porta de metralhadora, bloqueios, você tinha que ir para o outro lado da calçada. Então, meio moleque atravessar tudo aquilo era um verdadeiro terror, né? Mas, enfim, Quer dizer, o entrei na interessante, então, é que a presença do quartel, ao invés de inspirar segurança, inspirava terror. Isso é uma questão muito inspirava interessante, né? terror. O que vai acontecer comigo? Será que ele vai me chamar? Será que ele vai desconfiar? Né? Aí eu entrei na Poli, logo de cara, com essa alavancagem de busca de alguma coisa nova, eu e também dos estímulos do meu irmão, logo no primeiro ano eu já comecei a me meter, me lancei a representante de classe da Poli, numa turma, aí comecei a me movimentar junto com o movimento estudantil, fazer o trote dos calouros, participar do Grêmio, né? E assim foi o tempo todo até o final da faculdade, no período de 66 até 72, bem no miolão da ditadura, né? Aí tem toda aquela coisa das passeatas, né? Participação no Grêmio, enfim, isso talvez a gente discuta à parte, eu não sei, mas Não, talvez não. a parte estudantil dá para levantar já, né? Quer É, dizer, sim, eu, na não, vamos conversar. Eu verdade, estou interessado, assim, é, se você participou de passeatas, você deve ter levado muito susto, né? Muita corrida da polícia, né? muita coisa, muita. Era uma coisa que eu ia em passeata e uma coisa que eu tinha muito era medo, né? Uma coisa que eu tinha muito era medo. Isso é um negócio que me deixava meio cabreiro. Pô, tenho muito medo, muito medo. Até que eu vi um cara conversar e falar um negócio que eu achei muito interessante, né? Que realmente os verdadeiros corajosos são aqueles que conhecem bem o medo, né? Aí eu comecei a me acalmar, né? Mas eu era muito cuidadoso. Ô, Eu nunca fui um Laio, então, se o critério é conhecer o medo, então eu estou entre os mais corajosos. entre os Algo assim, mais né? corajosos. Só não pulo do trampolim da piscina de 10 metros, que aí não dá. Mas eu sempre tive um perfil muito discreto. Nunca me coloquei, digamos, falava em assembleia e tal, mas nunca me coloquei em cima do pedestal. Eu sempre tinha um perfil muito mais de conversar, articular, costurar, buscar conhecer as pessoas. E eu fiz um trabalho na época no Grêmio Politécnico, junto com outros companheiros. Nós fizemos um trabalho muito, muito importante nesse aspecto, porque na escola politécnica a direita mandava. Na época a gente chamava reação, lembra? Reação. A reação mandava no Grêmio e na Atlética. E a gente viu que o movimento político estava começando a se radicalizar, né? Passeata, ditadura, gente sendo morta, pessoal que optou pela guerrilha urbana sendo morto. A gente conhecia colegas da Poli, novos, que mal a gente via no dia a dia da escola, que eram mortos em armadilhas na área urbana de São Paulo, e depois você descobria que era teu colega da Poli, né?
e o Grêmio lá na mão da reação. Então a gente pensou, tem algo errado aí. Está faltando base para a liderança. Não dá para você ter 10, 20, 50, 100 líderes e não ter 1.000, 2.000, 20.000, 50.000 base. Não tem sentido. Então a gente começou um movimento na Poli e na época do tropicalismo, lembra da Gal Costa? Sim. Né? A gente lançou a seguinte chapa lá. A chapa chamava GAL. GAL 70 era o ano. E GAL era Grêmio para os Alunos, GAL, Grêmio aos Alunos. E lançou um cartaz que era o Einstein mostrando a língua, que era assim, soluções, agora eu não lembro qual que era, soluções tradicionais não resolvem problemas. Era uma frase do soluções clássicas, por causa da mecânica clássica, Sim. não resolve os problemas. E nós partimos para a campanha nisso, atacando a base, um jeito diferente de dialogar. Nunca mais perdemos o Grêmio, né? Então, eu lembro que na época a gente tinha até umas discordâncias, porque aí vinham os companheiros, lideranças da UNE, das organizações, né? E falei, calma, vamos considerar a base, vamos dialogar, vamos criar sustentação para isso. Mas a gente teve um papel bastante importante dentro da Poli, né? Eu participei de um congresso da UE em São Bernardo, que foi todo mundo preso, mas É. ficamos só um dia ou dois lá, coisa de só fazer ficha e mandar embora, né? E depois eu não participei do congresso da UNE, né? Eu não participei por dois motivos, se eu não me engano, na época. É de que o Congresso não estava muito aberto, eu tinha uma percepção de que esse Congresso da UNE não estava muito aberto para quem estava trabalhando mais na base, articulando tal. Estava muito mais numa perspectiva excessivamente vanguardista. Quem não tivesse mais diretamente articulada uma organização revolucionária de esquerda não tinha vez no Congresso da UNE, né? Então acabei não indo. E eu também na época eu era contra. Eu esposava muito, apesar de não ter nenhuma vinculação tal, a posição na época, se eu não me engano, era do Travassos, do Luiz Travassos, que ele argumentava que o Congresso da ONU deveria ser feito na USP, no conjunto residencial, aberto de massa, com milhares e milhares de pessoas, para se defender da ditadura. Essa era a única forma de fazer. Aí venceu o Congresso clandestino, e a gente sabe que teve toda uma importância, não vamos de jeito nenhum negar isso, mas foi realmente, olha, 1.000, 2.000 estudantes chegando numa cidadezinha de interior, não dá, não tinha o mesmo sentido, com senha, comprando Perdeu, coisas. perdeu o conceito de clandestinidade quando chegou a multidão, né? Não, e depois nos morros vigias, um ou outro armado, eu brincando, sem nenhum desrespeito, é mais uma metáfora, brincando de guerrilha, né? Então, foi uma tristeza aquilo, mas, enfim, a gente não rejeita nenhum evento histórico, todos eles trazem o seu aprendizado, né? E o seu impacto. Aí eu saí da Poli. Na época, eu namorava com a Teresa Lajolo, que foi companheira minha até alguns anos atrás, e aí eu fui para a vida profissional no IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, e passei a minha vida profissional inteira lá. Passei 30 anos, 30 e tantos anos no IPT, na área de engenharia térmica. A gente, na época, fundou um grupo de engenharia térmica que praticamente não existia no Brasil, gente com capacidade para projetar e estudar fornos, caldeiras, fazer simulações de processos térmicos, né? A própria medição das variáveis
térmicas não se fazia no Brasil. Então, a gente teve um papel extremamente importante em termos de engenharia e no país, né? E junto com a Petrobras, a gente participou de muitos programas de dar suporte dentro do IPT para o pré-sal, né? E tivemos também um papel muito importante em 1980, 80, né? Na primeira crise do petróleo, Sim, que o sim. petróleo explodiu de preço e a gente lançou com suporte do superintendente na época, Pereira de Castro, um grande programa nacional de economia de energia. E fez manuais para as grandes indústrias, visitou, ensinou o pessoal da grande indústria a analisar os processos, pequena indústria, média indústria, e numa época em que ainda, eu posso ser um pouco conservador, mas eu vou arriscar, numa época em que ainda o pessoal mais jovem que se formava em engenharia tinha uma gana de praticar a engenharia, tinha uma gana de viver a tecnologia, né? Esse próprio programa, quem estimulou foi um superintendente do IPT na época, que era extremamente conservador, né? Mas ele é um cara que tinha participado da criação da Petrobras, da implantação da indústria pesada no Brasil, da implantação da indústria de equipamentos químicos no Brasil, né? Então, o cara tinha uma noção, bem ou mal, de projeto nacional e do papel de uma indústria de base para a emancipação do país, né? E isso contaminava os engenheiros, a juventude e tal. Hoje, eu tenho a impressão que, tirando a famosa TI, né, que nem sempre tem engenharia dentro desse nome TI, né, a ideia de tecnologia, produção de tecnologia, não dá muito ibope no engenheiro jovem, não. E nem sei se tem mais, porque nós vivemos também na época de 90, quando começou aquela ideia do downsizing, né? De reduzir as indústrias, enxugar tal, uma completa desestruturação das áreas de engenharia da indústria nacional, da grande indústria química, da grande indústria mecânica, grande indústria produtora de reatores químicos, de equipamentos. Então, hoje, quando você vai numa grande indústria de mineração, né, eu conheço um monte de amigos consultores, eles são consultores da indústria para coisas básicas, elementares, que deviam estar dentro da engenharia da indústria, não numa consultoria, né? Então, você vê que a indústria não acumula conhecimento técnico, tecnológico, e quando precisa, importa da matriz, né? Mas, em termos profissionais, eu vivi experiências muito interessantes, muito gratificantes, e, em paralelo, então, como a minha companheira era professora de geografia, e para se sustentar na USP, ela deu muitos anos aula na periferia para ganhar o seu salário e pagar as contas e tal, nós fomos morar, já que ela era professora lá, numa região da freguesia do Ó, na Vila Brasilândia, que é a periferia, bem lá na periferia da Zona Norte de São Paulo. E aí, então, a gente inaugura uma etapa nova de vida, que é a etapa da inserção dentro do movimento popular, né? Então, a gente se envolveu muito nos movimentos de periferia, criou redes importantes na região, trabalhava em aliança com vários grupos políticos. Na época, eu era do PCdoB, trabalhava com a igreja e conseguimos eleger a Tereza Lajolo duas vezes vereadora, o Benedito Sintra, vereador e deputado estadual do PCdoB, participamos das articulações do movimento da caristia, tivemos um evento muito importante político na época de 80, que o Maluf de São Paulo era o prefeito itinerante.
e ele ia dar audiências na administração regional da Freguesia do Ó, e nós fizemos uma grande manifestação, articulando 56 bairros, para conversar diretamente com ele, não com o administrador. E fizemos uma passeata enorme. E, na época, ele chamava o pessoal da esquerda de barbudinhos, né? Querendo jogar para cima do Fidel, né? Os barbudinhos. E aí a gente, a passeata inteira foi fantasiada de barbudinho, né? O resultado líquido disso é que ele tirou a PM da rua e botou umas tropas paramilitares com cacetete, pedaço de pau, soco inglês, e arrepiou o pau em cima de todo mundo. Foi um negócio pesadíssimo. Pegou a gente, pegou padre, pegou deputado. Um dos deputados que mais apanhou lá foi o Geraldinho Siqueira, deputado estadual na época. O Sérgio dos Santos, que hoje morreu, era ligado à Frente Nacional do Trabalho, uma organização sindical. Acho que é nacional, né? Era nacional, a Frente Nacional. E Quer dizer, não houve esse evento, respeito a ninguém. Houve um desrespeito completo às pessoas. O Maluf insuflou uma gangue para dissolver o movimento de vocês. É isso? sim, sim. E, inclusive, utilizou a sede da Escola de Samba Rosas de Ouro, na época lá, como quartel-general para reunir todo mundo. Que o cara lá era da turma do Maluf, né? Então, mas esse era um enfrentamento que se fazia necessário, porque a gente trabalhou durante anos articulando bases né? E no fim a gente conseguiu, depois de meses disso, e continuou a briga e tal, conseguiu uma verba para o pronto-socorro da região, que passou a ser chamada de pronto-socorro 21 de junho, por causa da data em que a gente levou aquela surra, aquela pancadaria. Ô, Aí vai. Laiô, e você, nesse tempo, você estava conciliando essa militância política com alguma atividade no IPT? Sim, sim, eram paralelas. De dia eu trabalhava no IPT, que, aliás, tinha um espaço para discutir política, tecnologia, papel do Instituto, tal, fantástico na época, né? E de noite, em fim de semana, eu ia lá para. Eu voltava para casa, a gente fazia o trabalho lá, né? O último evento desse que acho que vale a pena lembrar para a gente encerrar essa etapa é que eu fui subprefeito da Luiz Erundina lá. E não é slogan nem nada. Luiz Erundina não só foi a melhor prefeita da cidade de São Paulo até hoje, como foi a melhor prefeita do PT até hoje. Porque a gente tinha, na época, incorporado muito essa visão da participação popular, né? E isso a Erundina levou no limite do que era possível dentro do meio institucional. A gente funcionava na subprefeitura quase como um governo local. Eu coordenava a área de educação, de saúde, vias públicas, habitação. Cada uma dessas áreas tinha um coordenador local que decidia sobre verbas políticas, né? E a gente tinha práticas assim, eu achava revolucionárias. Por exemplo, vamos asfaltar uma rua que o pessoal da periferia pediu. O que a gente fazia? Tem dinheiro? Tem. Ótimo. Então, vamos reunir a população da rua. Aí entrava o pessoal da educação, junto com o pessoal do bem-estar social, e discutia a questão do espaço público, o que é espaço privado, espaço público, que a rua não é lugar de jogar lixo, que é um espaço de todos, e etc, etc. Depois entrava, quando começava a obra, o pessoal das obras. Aí a gente reunia os moradores, escolhia entre os moradores 10, 12 fiscais que iam ficar observando como a obra era feita.
E a gente orientava, tem que ter isso, tem que ter aquilo, se eles não fizerem isso, está errado, tem que fazer aquilo e tal, para garantir um padrão de qualidade no trabalho, né? E depois que a rua ficasse pronta, voltava a se discutir a questão da manutenção, essa coisa toda, né? Então, era uma prática realmente assim fantástica e havia um diálogo muito intenso com seus conflitos, é lógico, né, suas reivindicações diferentes de cada área da cidade e tal, mas a Erundina fazia reuniões, acho que quinzenais ou mensais, com todo o secretariado e os administradores regionais para analisar a situação política, o que estava acontecendo em cada área, o que estava andando, o que não estava andando, né? E enfrentando isso com muita coragem com a sabotagem da Câmara Municipal, né? Então foi uma experiência realmente excepcional. A partir daí eu fiquei mais um ou 2 anos na Câmara Municipal, cheguei a me lançar deputado estadual, peguei 7.000 votos. No meio da campanha eu já sabia que não ia dar, mas fui até o fim, né? E aí depois voltei para o IPT, né? Aí voltei para o IPT, encerrei minha carreira lá. Na volta eu passei a coordenar tentar implantar no IPT uma área transversal de meio ambiente, né? É interessante, não foi fácil, mesmo com o pessoal não só profissional sem opção política, mas mesmo de esquerda, você tentar discutir a transversalidade do meio ambiente em cada uma das áreas, que era o feudo, o foco de cada um, né? Foi muito difícil, avançamos não muito, e depois a gente criou no IPT uma fundação, a Fundação IPT, para criar uma forma mais ágil de administrar projeto e dar dinheiro para pesquisa e tal. E aí, em 2007, acho que 2007, eu me aposentei e saí de lá no meio de uma crise, porque aí a direita começou a querer meter a mão no dinheiro da fundação e começou uma guerra contra a fundação, a um nível tal que eu e outro colega que dirigíamos a fundação, a gente chegou a um nível tal que nós pedimos para o Ministério Público das fundações intervir na nossa fundação, porque ao fazer isso eles eram obrigados a debulhar tudo. E ao debulhar tudo, revelaria que não tinha nada do que a direita estava, né? Dito e feito, fizemos isso. Aí o promotor da fundação não quis intervir diretamente, mas pediu uma auditoria. Nós contratamos essa auditoria de uma empresa internacional, a Deloitte, e a auditoria não achou nada, disse que estava tudo em ordem, só faltavam 2 documentos da compra de um equipamento. E aí nós vamos achar esses 2 documentos na cabeça de um maluco do pesquisador que, eu não sabia que era para guardar, joguei numa gaveta. Esse era, né? E, então, mas aí voltou tudo ao normal, etc. Mas aí eu parei, larguei de trabalhar e passei aí no fim, depois disso, a dar aula num mestrado de desenvolvimento sustentável. Eu e um colega do IPT, o reitor da Mauá era meu amigo e a gente perguntou se ele tinha interesse nisso, porque isso funcionava no IPT, aí o IPT fechou os cursos. Aí ele, não, manda aqui, manda aqui. Aí nós fomos para lá e ficamos alguns anos lá. Foi onde eu conheci o Amauri. Ah, foi? O Amauri foi meu aluno nesse curso de sustentabilidade. Ele fala de você com muito orgulho e admiração. O Maurício Monteiro Júnior, que é um dos É, idealizadores desse programa. exatamente.
E aí eu vi que ele fazia umas perguntas interessantes, aí ele ficava de olho no que eu dizia, aí foi aquela, será que não sei o que, aí a gente conseguiu se encaixar, e foi aí que ele falou também que foi do PCdoB, que nem quando eu fui também e tal, e aí a gente continuou a ter longos contatos. Eu acho que tá bom, né? Não, mas eu quero saber. Não, a história está muito boa. Eu Vamos acho que. conversando, vamos Não, conversando. eu queria saber, Roberto, você tem uma vida extremamente movimentada, né? Ela tem assim, uma linha muito, mas é muito movimentada. Eu quero saber o seguinte: quando foi que você descobriu a sua paixão por fotografia? Porra, você quer estragar o programa? Deixa eu pegar uma cola aqui para ver. Olha, quando é que eu descobri? Rapaz, você sabe Porque, que. veja bem, você chegou ao Brasil com 3 anos, né? Pouco depois você descobriu um caráter socialista em você quando você fazia a partilha do pão, né? Dava pão para todo É, mundo. Depois você descobriu a questão da- do vocabulário, né? O vocabulário brasileiro, que você já começou, aprendeu lá, o filho da puta, que foi o primeiro termo que você aprendeu. Você foi descobrindo coisas de uma forma muito tenra ainda, né? Mas fotografia, quando foi que você começou? Sei lá, quando foi, porque fotografia é um negócio que a gente primeiro a gente gosta vendo, mas depois a gente tem que praticar. A primeira máquina sua, você lembra quando foi que você comprou, pediu emprestada? Como foi esse processo? então, eu não sei quando, mas talvez vamos pensar no processo para tentar descobrir junto, né? Ah, na minha casa, quando eu tinha lá pelos meus, de 10 a 13 anos, por aí, tinha várias máquinas fotográficas. Umas um pouquinho mais moderninhas e outras aquelas de fole, Sim. bonitas, né? E, e eu brincava muito com elas, mas não tinha não fotografia tal, né? Aí meu irmão tinha um brinquedo que chamava polióptico. Esse polióptico era um conjunto de tubos de plástico, cones de plástico, roscas que te permitiam regulagens e lentes. E com isso você fazia microscópio, fazia luneta, esse tipo de coisa. E eu lembro que talvez meu irmão tirava alguns slides com a câmera e tal, e o slide você vê aquele filme, você vê como se fosse a foto real, né, do slide, né? E aí eu pegava, minha mãe tinha um grande armário de roupa no quarto dela, e eu pegava, fazia com o poliote, como uma espécie de binóculo ao contrário, punha uma luzinha, me enfiava dentro do armário, com o slide aparecia projetado, né? Então eu achava aquilo muito interessante. Assim como eu sempre gostei de uma coisa que tinha em casa, era do meu irmão, depois eu comprava tal, que era aquele. Me escapa agora, como é que chama? Aquele tubo de papelão que você vai, tem 3 espelhos dentro, você vai virando e vai formando uns mosaicos. Não sei Eu se você sei qual já. é. Eu sei qual é. Escapo, Eu, escapo, eu sei o que é. Que a gente gira e vai formando figuras e vai, né? É isso. um caleidoscópio, né? Caleidoscópio. Caleidoscópio. Eu gostava muito daquilo. Assim como, até agora estou buscando só em coisas etéreas, né? Mas minha mãe tinha um lustre de cristal que ela trouxe da Itália, naqueles baús enormes, né, que imigrante trazia. E eu ficava brincando com os luzes, via aquela luz, minha cara 3 vezes, via o arco-íris, e eu ficava motivado naquilo. Mas nunca tive assim
até os 18 anos, eu acho que até o fim da faculdade, eu nunca tive uma gana do tipo, gosto de tirar fotografia, vou tirar. Nunca tive isso. Eu acho que isso começou a se expressar mais na faculdade. E talvez não necessariamente, talvez não necessariamente pelo aspecto fotografia em si, porque eu não tinha máquina naquela época, mas pela, pela, pela configuração que eu comecei a viver assim, de buscar novas coisas. Eu acho que isso talvez começou a me levar um pouco para essa coisa da fotografia, mas não diretamente. Eu lembro que na época da faculdade, de vez em quando eu frequentava uma área aqui em São Paulo, no Embu, um município aqui próximo, onde morava a família do Solano Trindade. Solano Trindade você conhece, né? Um Sim, poeta sim, claro. negro, Sim, sim. tradicionalíssimo e tal. E eu lembro que tinha um compositor da turma dele, chamava Carlos Magno, que ele compunha uns sambas muito interessantes. E aí, uma vez, eu comecei a digitar as letras dos sambas dele. E aí comecei a digitar outras letras de samba de outros autores, sambistas e tal. Aí já começava a notar uma certa conexão com o lado um pouco mais de arte, né? E até eu vivi na Barra Funda, que era quase que um berço do samba na cidade de São Paulo, né? Era a escola de samba, camisa verde e branco. Naquela época ainda eles saíam desfilando pelas ruas, né? E eu ia com meu irmão atrás, tal. Então, isso aí renasceu depois, durante a faculdade. Agora, isso começou a tomar corpo mesmo no IPT. Eu não sei como se deu essa transição, mas eu lembro que no IPT chegou uma dada época que me deu vontade de fazer algo diferente, e aí eu fui fazer um curso de fotografia no SESC, de fotografia analógica, laboratório e tal, aquele negócio me seduziu. Você, no escuro, de repente, aparece uma imagem assim. E aí eu comprei uma câmera numa viagem que a gente fez para a Europa de trabalho com um amigo meu, e aí comecei a fotografar o IPT num canto, no outro, uma assembleia, né, uma passeata. A gente fazia muita passeata do IPT até a sede do governo do estado para pedir reajuste, né? E aí eu comecei a criar um certo gosto, a ponto de me envolver. Uns companheiros lá no IPT tinha assembleia e ficava, bom, você não vai fazer intervenção aí, né? E eu ficava fotografando e não fazia intervenção. Então, isso já mostrava um pouco, opa, estou querendo buscar alguma outra coisa, né? Então, no IPT, isso começou começar a ganhar bastante corpo e se consolidou mesmo a sério quando eu me aposentei. Porque aí eu falei, bom, vou participar ainda de política e tal, não sei o que tal, mas eu queria, pô, fazer outra coisa que me mexesse um pouco mais comigo e tal. Aí eu fui fazer um curso de fotografia com Patrício meu Emílio Luiz, é um fotógrafo, um grande fotógrafo aqui de São Paulo, que fazia muito estudos de etnofotografia, fotografou as danças do grupo Corpo, do Ballet Stagion, tem trabalhos excepcionais. E aí eu fiquei fazendo curso com ele, aí já no plano digital, né? Participando de digamos, um grupo de estudo que se reunia toda terça-feira, durante, acho que uns 8 anos, alguma coisa assim, né?
E foi ali que eu conheci também um meu companheiro de fotografia hoje, o Edson Françoso, que também estava se aposentando da cátedra de semiótica na Unicamp. Então, aí, nesse período, é que eu comecei a fotografar muito, a me interessar por câmera, por lente, por ir para a rua, aí ganhou corpo mesmo, né? Estudar, comprar livros, ver estilos. Acho que não existe um momento, mas é um processo, talvez, de transição, né, digamos. Ô, Roberto, aqui numa, um apanhado que nós fizemos, afirma que, para você, você trata a fotografia como uma forma de expressão do subjetivo e de busca da revelação daquilo que o nosso olhar, domesticado pela massificação da imagem, que a massificação da imagem não vê. E se destrinchasse um pouco seu entendimento. Deixa eu só ver, tem um recado aqui. Tem alguma? Acho que não. Então, bom, para começar, eu não me considero, digamos, um fotógrafo, né? Eu sou mais modesto. Se você se considera um fotógrafo, vem todo mundo te cobrar e começar a criticar como É. fotógrafo. Aí eu falo, não, eu sou um cara que está preocupado, um cara curioso e que está preocupado em descobrir coisas e exprimir coisas. E usa a fotografia para isso. Pronto. Então, se o cara fala, não gostei disso, o problema é teu, eu estou me exprimindo, Eu fiz a minha parte, né? estou me exprimindo desse jeito, né? Aliás, tem uma frase, essa é muito gozada, eu tenho que falar, porque eu participei 2 anos de um grupo com 3, 4 pessoas da Unicamp, de São Paulo, chamava Grupo Síntese. E um deles era um artista. E a gente dizia, pô, mas não gostei disso aqui. Falei, mas tá bonito isso. Mas não gostei por causa disso aqui. Falei, olha, para de bobagem. Vocês têm que adotar a teoria do 3M. Não adianta ficar 3M. É merda, mas é meu. E para de ficar com bobagem, né? Se é teu, é bom. Não É bom, vem, né? mas, Mas então, Roberto, eu vê vou bem, responder aí. vai. Ah, Eu vejo da seguinte forma. Quando eu comecei a praticar fotografia, no início era plá, 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 né? Eu via uma luz, olha que luz interessante, pá. Olha que sombra, pá, né? Olha um sujeito deitado no chão, pá, né? Tudo que era disponível você fotografava. E aos poucos você vai percebendo, né, que você, sem perceber, está canalizando o teu olhar para certas coisas, né? Você não projeta automaticamente. Eu estou procurando alguém assim, achei pá. Não. O teu subjetivo tem um papel assim extremamente importante. Então, eu comecei a olhar, né? Tirava uma fotografia, passava, digamos, num painel qualquer, isso foi muito comum para mim, tentando estudar sombras, texturas e tal, né? Via uma parede com umas sombras estranhas, umas texturas, uma mancha vermelha. Falei, interessante isso. Pá, fotografava. Aí depois em casa eu olhava e falei, mas o que é isso aí? Aí começava a olhar e achava aquela mancha vermelha. Pô, mas esse negócio é forte, parece um sangue, né? E esse buraco aqui que tem na parede, dá a impressão que é um olho, está olhando a mancha, né? E aí eu percebi, num primeiro olhar, eu não vi nada disso. E quem passasse rápido por aquele lugar nunca notaria aquilo. Então, ao fotografar aquilo e botar como foto, eu estou procurando revelar detalhes, né, que a pessoa que passa correndo não vê,
né? Ou a pessoa que olha um cartaz e vê um monte de coisas, olha e nem enxerga o que está acontecendo e vai embora. Ao fotografar um pedacinho daquele cartaz e ampliar aquilo, eu jogo uma luz que o cartaz não deixava o cara enxergar. E o fato é que hoje você está dominado por milhões de imagens. Você, em cada meia hora, te passa milhares de imagens na cabeça. Então, você não enxerga mais nada, né? Você só está sendo bombardeado pelo padrão existente. Então, é um pouco essa ideia, que é uma das dimensões que eu acho importante da fotografia, é de você revelar aquilo que o olhar não vê. Mesmo instantâneo, né? Quando você vê uma bailarina dançar rápido, você não vê as formas dela. Mas quando você pega um instantâneo e vê que ela está assim, você fala, mas como é que ela conseguiu fazer isso? Né? E tem o outro lado da coisa. Quando você fotografa numa baixa velocidade e a foto sai meio borrada assim, né? Você permite que o cara que não enxergou enxergue vários movimentos que ela fez e que você não distinguiu um por um, né? Então, tem essa visão. Outro aspecto que eu acho importante, mesmo, pode falar, né, fora de ordem, assim, eu fiz um curso com um canadense, o cara era muito interessante, e o curso dele era assim, em busca da imperfeição. Então, ele dizia o seguinte, ele falou, olha, vamos ser claros, o tal do Wilhelm Flusser, que é um filósofo famoso aí, tem um trabalho sobre a câmara obscura. E, grosso modo, ele falava, olha, quando você dá o clique na câmera, você é escravo da câmera, porque a câmera já está projetada para calibrar dessa forma, se mexer dessa forma, usar tal velocidade, tal não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, você escolhe alguma coisa e clique, você é escravo, né? E esse canadense que deu o curso falou, então, para fugir da, da escravidão da câmara, se você quer fazer alguma coisa que seja uma expressão mais subjetiva, mais artística, você tem que enganar a câmera, violar os cânones da câmera, os padrões formais, né? Então ele estimulava as fotos com imperfeições. Quer dizer, chega de buscar a perfeição e o detalhe técnico. Você deve buscar uma foto que o cara olhe e fale: caramba, o que é isso? Se você consegue, e para isso você tem que jogar elementos de imperfeição, que é para instigar o cara a buscar entrar lá dentro, né? E se você consegue fazer isso, você está fazendo da fotografia ou da câmera, da fotografia, um instrumento de conexão, de diálogo, né? Então, por isso que eu vejo essa coisa que você me perguntou de revelar o que o olhar não vê, né? Roberto, no início, quando você estava nas assembleias do IPT, o burburinho, as pessoas querendo que você falasse, e você lá com sua câmera, você colhendo imagens. Naquele momento, você lembra exatamente que tipo de imagem você colhia? Era a revolta, era o entusiasmo, era a força. Você lembra exatamente como é que é? As expressões que você colhia, pessoas com Eu aquela a lembro, mão fechada assim? eu não lembro bem isso que você falou, mas eu lembro de duas, três fotos que não sei por que estão na minha cabeça e deve ter alguma razão, né? O subjetivo guardou lá e tem razão. Uma foto é o seguinte: na Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente foi fazer uma passeata para pedir salário, né? E era um prédio antigo, e aí eu vi um cara encostado, com um olhar meio sério assim, né?
e a janela em cima, ao lado, como se fosse quase como uma moldura, né? E eu achei interessante aquela moldura, aquele olhar sério nessa janela antiga e fotografei. Então, aquilo me levou depois para alguma coisa que eram as expressões humanas, né? Que eu lembro que depois, numas manifestações da Sé aí, eu andei fazendo umas fotos e quando eu fui ver, quase todos era pegando a massa, as expressões humanas perdidas dentro da massa, né? A massa é disforme, mas dentro da massa, quando você destaca alguém, você tem um ser humano, tem uma expressão, né? Outra foto que eu lembro que me marcou é uma greve do IPT que estava todo mundo lá fora do portão e o IPT tinha uma entrada e uma ladeira grande, larga, enorme dessas peças sextavadas de pavimentação, né? E eu entrei e tirei aquela avenida inteira larga, meio escura assim, completamente vazia. Então aquilo foi uma marca assim do lado de fora, toda aquela gente e aqui dentro absolutamente abandonado, né? Uhum. E, e uma terceira, acho que foi essa que eu falei, da massa na Praça da Sé. É. Então eu acho que a figura humana é alguma coisa que sempre me marcou. E outra coisa que sempre me marcou, eu acho, foi o simbolismo, né? O que significa essa avenida larga, né? O que significa essa avenida larga? Então, pequenos detalhes que revelam símbolos e tal, sempre me interessaram, né? Então, às vezes eu prefiro, eu tenho até umas fotos depois eu vou mostrar, mas às vezes eu prefiro fotografar uma mão do que fotografar um corpo inteiro, né? Assim como eu tenho umas fotos das passeatas na Avenida Paulista, onde eu fiz, tem uma meia dúzia ali, eu praticamente fotografei a passeata sem mostrar a passeata, né? Mas apenas tentando pegar detalhes que representassem símbolos do que ocorre na passeata, debaixo dela, né? Então, eu acho que, quanto a isso que você falou, mais ou menos por aí. Então, eu queria saber para conhecer um pouquinho mais das fotografias, não as suas, a gente vai ver daqui a pouco, mas fotografias de outros autores, de outros fotógrafos, de outros artistas da fotografia. Quais são os que mais lhe impressionou, Roberto? Tem alguma assim, rapaz, aquela fotografia do Vietnã, sei lá, assim, alguma que você lembra que você, pô, eu queria ter tirado essa fotografia. Tem assim alguma que me marcou mais? Nossa, lembrar agora, eu vou E ter são que muitas, abrir né? eu vou ter que abrir a estante aqui e pegar uns livros. Não, tem muitas. Eu lembro, por exemplo, tem uma fotografia que eu não, naturalmente eu não sou fotógrafo, mas tem umas que e também não teria estômago para fotografar cenas de guerra, né? Mas tem uma fotografia que eu acho sensacional. É uma que está Lula falando em cima acho que no teto de um carro e está cercado por uma ilha de pessoas. É muita gente. Então ele pegou Lula, mas quando a gente se afasta, a gente vê que ele está num mar de pessoas. Eu achei que a fotografia espetacular. Não sei nem quem foi Tem, que tirou. por exemplo, uma que me impressionou bastante a primeira vez que eu vi, que acabou virando um ícone, né? Foi a do Che, né? Aquela do Che Sim, morto. Aquela ali é impressionante. aquela é E ela é impressionante. tão forte, mas tão forte, que eu vou te mostrar hoje uma foto que eu tirei num teatro que não tem nada a ver com o Che, que é a mesa com o Che. Então, eu acho que isso fica preso no subjetivo, né? Outra coisa que eu, que eu fiquei muito impressionado
Eu agora não lembro o autor. Eu teria que procurar aqui na estante, mas se eu não achar, vai atrapalhar. Mas é um autor tcheco que ele fotografou a invasão da Primavera de Praga. Sim. E é impressionante pelo seguinte: o cara não fotografou tanque, soldado, não fotografou nada, mas ele fotografou a, digamos, a escuridão, o deserto humano que ficou a cidade com a invasão de Praga pelos russos. Então você vê que ele pega uma sempre fim de tarde, tudo muito escuro, né? E aí ele pega um detalhe de uma casa, alguma coisa, só para dizer que ali tem habitação, e o resto são pedaços de asfalto, manchas, tudo aquilo, por isso que eu falo do simbolismo, tudo aquilo simbolizando algo em fragmentação, escuro, sem ninguém andando em cima, né? E eu acho que esse negócio me influenciou muito nas fotos de um livro que eu vou mostrar hoje, chamado Rés do Chão. Esse livro, eu falo agora na hora, não preciso repetir, mas eu fiz uma operação aqui de hérnia e não podia ir pela rua e fotografar. Aí eu fiquei rodando em torno de casa, 3, 4 quarteirões, assim e tal. E aí comecei a olhar para cá, para lá, o que eu acho de interessante, não acho. Aí comecei a olhar para o chão. Aí achava um buraco aqui, umas trincas ali, né? Uma água suja saindo de uma calçada preta. Aí eu comecei a pensar, poxa, isso aí, o que isso significa? Será que está acontecendo algo no chão que eu piso que eu não estou percebendo, né? Aí então, como estávamos também em época política, né? A gente sabe como é, né? Eu comecei a pensar o seguinte: pô, esse negócio aqui dá jogo. Aí comecei a dar um contraste a mais, a menos, dar uma exagerada na luz e tal, e comecei a descobrir que da calçada uma sombra simbolizava quase que um feto nascendo. A Eita. outra eram riscos que davam a ideia de um homem todo torto, louco, lá deitado. Então comecei a pensar, opa, como é que está a relação entre os homens na cidade? Nós estamos gerando seres que a gente nem sabe que seres são. Hoje nós sabemos, né? Os seres que É. estão gerados, né? E ao mesmo tempo, isso que está na cidade é uma agressão contra a cidade. Então, fiz esse livro Rés do Chão, que é o seguinte, uma espécie de, como é que chama? Metáfora, né? Sobre a relação do homem com a cidade e dos homens entre si dentro da cidade. Ele Né? está aí? Tá aqui, eu vou Oh, passar. vai passar. Vou passar. É isso aí, as que eu mais me lembre. Tem muitas, mas aí sabe como é que é? A idade não ajuda muito. E aí você publicou, não foi, Roberto? Você publicou alguns livros com as suas fotos, né? Com fotos suas. Fotos colhidas por Isso. você. Esse resto do chão é só meu. Publiquei outro antes, chamado Catador Eletrônico, que, junto com um jornalista, por uma amiga minha de uma ONG, que estava lidando com reciclagem, catadores e tal. Então, eu fiz um trabalho longo interagindo com depósitos, coleta de resíduo e tal, e fiz as fotos desse livro. Né? E agora tá para sair, agora o impressor da gráfica ficou doente, é uma tensão desgraçada, mas há um livro chamado Fragmentos. Esse livro Fragmentos, a ideia dele é a seguinte, vou adiantar também. Eu fiquei 1 ano e meio fotografando
a construção dos personagens de uma peça de um autor romeno chamado Matei Wisnik, chamada Condomínio Wisnik. É um condomínio onde 6 personagens vivem, cada um isoladamente do outro, não se conhecem, não se conversam, e cada um tem suas neuras, seus desesperos, né? Mas não dialogam com o outro. Então, e o nome vem do seguinte, porque no prefácio esse autor ele fala que já houve época em que o espelho retratava toda a humanidade, mas depois esse espelho se quebrou, mas ainda traz elementos, cada pedaço traz elementos dessa humanidade. E aí eu fiquei 1 ano e meio fotografando numa sala de piso preto, forro preto, parede preta e 2 janelinhas. Só um ensaio que foi num lugar de parede branca. E era um ambiente especialíssimo. Uma amiga minha, que era atriz, deixou eu fotografar. Aí, depois de 1 ano e meio, os caras estavam até me chamando para fazer ginástica junto, porque eu já estava, né? Aí, quando foi o último ensaio, aquele foi fogo, porque juntou a turma, que é meia dúzia de atores e 2 diretores. E aí, o que vocês acharam? Vamos estrear semana que vem, tal, tal. Finalmente chegamos ao final. Aí me perguntaram, e você, o que você achou, né? Puta, eu não consegui falar, cara. O emocional desabou. E tal nível de integração que você vai entrando, né? Porque chegou uma hora eles me deixavam entrar no meio dos atores assim, e os caras nem me viam, porque eles não te enxergam, né? Foi uma experiência muito interessante. E aí, um amigo meu participou de uma parte disso, e aí a gente resolveu editar umas 80 fotos dessas, porque achou que o trabalho ficou bom, e até como retribuição para o grupo, né? Pela Perfeito, abertura, pela... É perfeito. isso. Mas vamos ver o Rei do Chão. Vamos lá, vamos. Então, peraí, deixa eu seguir meu roteirinho. Ah, Share, então, não, siga o seu roteiro. Quem isso, prevalece aqui é o seu roteiro. O seu roteiro é que manda. que é para não desestruturar. Não, Share, vamos pelo seu roteiro. share. Pronto. Aqui, peguei aqui. Share, tela total. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Olhares, Dá olhares para um enxergar bem. apanhado. Então, Hum. primeira parte é a seguinte: eu tenho uma série de fotos sistematizadas por tema, que são temas que eu trabalhei mais, então eu sistematizei. E esse olhares um apanhado é mais para dar uma ideia do meu jeitão de fotografar, de por onde eu percorri, tá? Quer dizer, então vamos lá. Eu passo com uma certa velocidade, se você que achar que é muito, você me avisa. Essa é uma das que eu mais gosto, uma mulher olhando pela janela de uma casa que não existe mais, né? Essa daqui essa também eu gosto muito. Essa linha divisória das classes, né? Essa aqui é uma bonequinha de cerâmica que eu tinha que quebrou as pernas e aí eu resolvi fazer um ensaio com uma busca dela para retomar os pés de bailarina e voltar a dançar, né? E o tapete voador dela é a pauta musical, né? Aqui é uma provocação. Foi-se luva de operário e celular, né? É um estímulo à discussão, né? Aqui é um pouco, eu gosto muito dessa por causa do formato, do ritmo do urubu, né? Essa aqui era uma pousada que eu fui uma vez, uma moldura sem nada, e tinha um candelabro. Eu falei, quer saber? Acendi 2 velas e fotografei.
Quer dizer, o que que significa isso? É uma homenagem à memória? O personagem da memória fugiu? Ou eu estou esperando que ele venha para... Isso aqui foi numa tabecaria decadente do bairro de Pinheiros, cuja dona deixou fotografar. Aqui é o período que eu explorei muito a ideia de sombras, né? Me seduzia a sombra. Então, eu tive uma ideia que nem sei se faz sentido, mas para mim faz. Eu estou aqui embaixo com essa câmerazinha na mão. E está tudo, a luz clara está tudo muito brilhante, estourando o olho. Por quê? Porque, na verdade, como eu estou vivendo no mundo dessas sombras, a luz me é muito forte, né? Então, eu estou incorporado no mundo das sombras. Aqui eu gostei da conexão folha e folha. Aqui é mais uma para colocar junto, né? Aqui também eu gosto muito dessa daqui. Aqui é mais uma brincadeira, né? Porque ela só tem uma perna e duas perninhas de cachorro, né? Então, eu gosto também dessas. Agora, aqui, quando eu ia dar aula no MBA da Mauá, demorava 1h30 de carro na Via Anchieta, era terrível. Então, eu ia fotografando a minha relação com o caminho. E um dia eu estou fotografando e uma rota liga a sirene, me fecha, me faz estacionar em cima da ilha de uma avenida Nazaré, no Ipiranga. O que você está fotografando, vigiando os caras aí da frente? Aí eu tive que mostrar para eles o que eu fotografava. Né? Ó, aqui é a lanterna daqui, aquele buraco, esse pedaço de papel. Falei, tá bom, mas toma cuidado que você pode se dar mal. Né? Mas eu vou em cana por causa disso. Aqui, então, são as fotos, algumas, né, desse diálogo motorista-cidade. Isso também, dirigindo, você não vê, mas quando você está buscando, você vê. Eu gosto muito dessa, porque a ideia do espelho retrovisor, você não sabe se o cara está andando e aqui ele está submetido a um perigo desses pequenininhos aqui, ou se isso já passou porque está no retrovisor, né? Tem um jogo aí. Aqui estão suas passeatas da Avenida Paulista, né? Eu me inspirei muito nisso num fotógrafo inglês que ele fotografa muito os, os costumes ingleses. Ele é um gozador. Então ele vai na praia e fotografa aqueles óculos malucos dos banhistas e e ele fotografou um desfile da Rainha Elizabeth, lá onde a Rainha Elizabeth não aparece. Aí eu resolvi tentar experimentar isso e algumas fotos são essas aqui. Essa aqui, por exemplo, essa, essa. Você vê que raros momentos você vê a passeata aqui, né? Deixa eu ver aqui, não sei se eu passei. Ah, não, tá certo. Aqui é uma foto num evento da Maria Antônia sobre mortes desaparecidos. Eu achei interessante que você joga aí numa presença, uma foto, mas uma presença mais, digamos, vamos chamar de espiritual, né? De alma. Você não vê os detalhes do rosto, né? Aí os catadores.
E aí é interessante nos catadores aquela coisa que eu falei do ser humano, da expressão, né? Você tem tanto, aí você revela a humanidade, né? Seja um cara triste desse jeito, com a sua fé aí, como um pessoal que, apesar de estar trabalhando no lixo, tem dentro de si, como ser humano, a alegria, né? Aliás, tem uma história de catadoras interessante. Tem uma catadora num galpão que eu tentava fotografar, ela não deixava. Aí eu corri atrás dela, ela não deixava. Aí começamos uma brincadeira de esconde-esconde, ela se escondia. Até um dia que eu consegui fotografar. Eu consegui te fotografar. Você faz por quê? Aí ele explicou. Porque eu fugi de Alagoas, menina com 15, 16 anos, e vim para São Paulo. E uma vez veio a TV, acho que era Tupi, não era de Tupi, era Record, fazer um vídeo aqui na cooperativa e me filmou. E meus parentes lá do Nordeste me viram e começaram a me atacar. Que vergonha, você fugiu e vive no lixo, não sei o que, não sei o que lá. Por isso que ela não queria que eu fotografasse. Aí eu fotografei e falei, semana que vem eu vou te trazer uma cópia. Quando eu levei a cópia para lá, já tinha se mandado, tinha ido embora. Aqui, retratos, que a gente já comentou, né? Essa catadora, eu acho que é de uma altivez incrível. Esse é um cara, um homeless, bem pobre, negro, gay, que eu fotografei aqui na rua. E aí ele pediu minha câmera emprestada e me fotografou também. Foi muito... mexeu um pouco comigo. Esse também é um cara aqui, meio nóia do pedaço. Essa é uma catadora, uma expressão de uma melancolia. Esse aqui é outro catador, um galpão. Isso é na festa do Divino, uma crente. Esse também. Essa é num quilombo em Santa Catarina que eu visitei lá e fui várias vezes fotografar o pessoal, tal. Era a mais velha do quilombo. Aqui são alguns autorretratos já feitos num período bolsonarista, mau humor, já não estava com a cabeça legal, não via nada bonito, né? Então, está aqui. Aqui a natureza, isso é um pouco a questão, a coisa do estilo, né? Eu, eu não sou um cara que vê uma árvore cheia de flor, fala, olha que bonito, vou fotografar. Não, não me atrai. É bonito, mas por que fotografar, né? Mas eu busco no meio da natureza os tais detalhes a serem revelados. E às vezes você capta formas e expressões quase humanas, se você for analisar direito, até no aspecto psicológico, né? Por exemplo, isso aqui é uma folha em cima do asfalto, mas está perdendo a vitalidade, só sobra o esqueleto, né? Aqui já dá uma ideia de contorção, de sofrimento. Aqui já é uma abstração um pouco de. Aqui também são flores apodrecidas que eu fotografei na rua. Aqui já tem um pouco mais de realidade que outras. Aqui são. Eu gosto de umas fotos assim, meio clean, né? Umas linhas tal, e eu dou uma borradinha para dar uma ideia de movimento, de tempo passando.
gênero. Esse é um trabalho que eu fiz com um pessoal conhecido que atuava com mulheres de rua e também com o pessoal trans. Então, ele me pediu para fotografar, eu fotografei em duas oportunidades esse pessoal. É um misto de mulheres de ruas e pessoal trans. Aí eu acho interessante como, apesar, você vê, a humanidade, né? Apesar de estar judiada, seca, maltratada, vivendo na rua, como tem uma expressão de tentar, olha, estou tentando ser bonita, quero ser sensual, né? Ah, aqui é religiosidade. Eu gosto muito, aí, tem muito simbolismo, muita expressão humana, e eu fui muitas vezes com vários grupos na festa do Divino e lá no Padre Cícero. Aqui em Paraitinga, no Divino. Aqui, então, são aquelas fotos que eu te falei do resto do chão, né? Aquelas figuras de trincas, manchas e o que elas trazem de dimensão humana ou subhumana ou de ameaça. Aqui você tem a pomba cercada e você tem faixas que deveriam representar segurança apagadas, né? Aqui essa eu gosto muito, que essa pessoa, digamos, está fugindo, que essa faixa de proteção está derretendo, ela está perdendo o espaço de proteção e está tentando. Aqui também era uma mancha de cal que virou uma espécie de pássaro, de alguma coisa que pode levantar voo a qualquer momento. Aqui é uma mancha de pneu, que também revela, pode ser uma textura citológica, né? Algum tecido que vai gerar um ser. Aqui no resto do chão, esses seres olhando, né? E aqui essa última foto foi colocada no livro mais para provocar polêmica, mas ela é simbolizar que no meio disso tudo a gente pode ter que acabar se protegendo, se escondendo, né? E você vê que está tudo cercado com duas janelinhas. E aqui a dança também. Participei de alguns grupos, amigos. Aqui já começa uma certa coisa de abstração, né? Num ensaio de dança contemporânea, fotografia em baixa velocidade, e você vê as pessoas, às vezes, em duas, três posições, cabeças fora do lugar. Aqui você tem um efeito meio parecido com pintura já, né? Um grão grande. Teatro. Teatro comecei a fotografar porque eu
conversei com uma amiga minha, atriz, que gostaria de fotografar essa coisa de luz teatral. E ela, então, me permitiu, falou com o diretor deixou, e essa mesma atriz que depois estava no filme, no Teatro Fragmentos. Mas aí fotografei algumas peças e sempre dando para eles o trabalho de graça, né? Não tinha interesse em. Esse aqui são fotos desse livro Fragmentos. Esse é um cara que começa a comer carne, depois ele começa a comer a própria língua e cada vez mais ele tem vontade de comer. Quando falta carne, ele come o pé da mesa. Aí ele sentiu que começava a comer o próprio cérebro e vai assim por diante. Está aqui o Che. Essa é outra peça. Esse aqui é um primeiro ensaio para produzir uma peça desse amigo meu de barba aí, gente muito fina. E essa é do grupo Crioulos, é sobre o racismo. Aqui já começa, eu vou passar esse videozinho no final. Aqui já começa uma fase que eu organizei em que eu estou começando a cair para o abstrato, tirar fotos mais abstratas, criar as tais imperfeições que eu falei, tremer a câmera e ver o que isso me permitia extrair, né? Então, aqui eu vou passar rapidamente, que são alguns exemplos, né? Isso é uma parede. Isso aí, na verdade, são dois cabides com roupa, que viraram dois seres estranhos. Aqui, então, já no período Bolsonaro, eu fiz esse ensaio Transmutações, foi publicado numa revista chamada Tangerine. A ideia é a seguinte, está aí o texto, ó, extraído do Auro Mendes Dias, da Folha de São Paulo. Há uma mutação em curso, anunciada antes pela literatura. A passagem do humano ao inseto foi contada por Kafka. O encantamento, o consentimento e o fascínio pela transformação em rinoceronte foram levados ao teatro por Eugênio Ionesco. Vivemos agora a passagem do texto à vida. Os animais foram incorporados por seres humanos. Sua prova maior é a eliminação do lugar e da função do diálogo, como a eliminação da presença da fala. Os animais humanos zurram, gritam, agridem. E o surpreendente é que conquistaram o espaço dessa maneira. Então, isso se conecta muito com esse movimento do bolsonarismo, né? Essa emergência toda dessa luta. E aí, então, essas fotos, eu já explico no final, elas vão simulando um processo de fusão, transmutação que gera estranhos seres, né? Então, o que é isso aí? Isso aí eu vou mostrar mais para frente, né? São figuras criadas aleatoriamente, não é com desenho, cabeça, tronco e membro, não. Com pedaços de banana, casca de abacate, casca de melão, que eu construía numa dada geometria e mexia a câmera para criar esses efeitos dinâmicos, né? Desexistir. Isso aqui eu gosto. É o seguinte: um amigo meu, que o Edson,
que faz o livro Fragmentos comigo, ele está fazendo uma série de estudos muito profundos, já fez uma exposição sobre essa questão da memória humana, né? Como é que você gradativamente, na medida em que você fica velho, você vai perdendo a memória, interpreta o que está em volta de outro mundo, não vive o contemporâneo, mas vive o passado. Então, todo esse processo, né, em particular associado a parentes dele, a materiais que ele resgatou da história da família, fotografia, documentos, e ele fez uma exposição sobre isso. Então, como se trata de uma exposição desse tipo, eu fotografei na seguinte ótica: alguém que viveu esse processo, e talvez hoje nem exista mais, mas volte para ver a exposição. Então, ele está voltando para ver a exposição, mas vê tudo confuso, tudo extemporâneo, sem distinguir o que é o que não é. E o modo de fotografar meu exprime isso. Então, tá aí. Essas são fotos nas paredes, né? Aqui, visitantes olhando as fotos. Então, agora entramos aí no período da pandemia, eu ficava fechado em casa e não podia ir para a rua. Aí, tomando o café da manhã, descascava uma laranja, pegava uma casca de banana, aí ficava mexendo, matando o tempo. Aí, de repente, eu comecei a perceber que as formas que essas cascas adquiriam sozinhas, se você largasse, dependendo de como você largasse, ou você mexe um pouco nelas, elas tinham um ritmo, uma dinâmica estética muito interessante. E, às vezes, pareciam com movimentos de seres humanos, dobrando a cabeça, mexendo em curvas, né? Usando um pouco a imaginação, caía por aí. Aí eu comecei a brincar com isso. E, ao brincar com isso, eu resgatei aspectos da minha experiência política, de vida e tal, que eu incorporei nessas cascas. Quer dizer, se elas têm essa expressão humano ou humanoide, então elas incorporam tudo que o ser humano tem, de bonito e de feio, né? Então, está aqui, ó. Aí você pode interpretar desde posição de luta até um troço mais amoroso. Aqui você tem várias cascas e talvez uma disputa pelas sementes que preservam a espécie, não sei. Cada um interpreta o que quiser, né? Aqui uma máscara, né? Aqui são cascas de melão que você corta e deixa o tempo fazer o trabalho e a secagem fazer o trabalho. Então você tem aí até uma cena dramática, né? Aqui também. Aqui é aquelas mais abstratas, né? Aqui é o que eu chamo de delírios da pandemia. Aí já vem uma pegada política e ideológica. Isso tanto você pode ver na tortura, como você pode ver no INSS tratando o ser humano desse jeito. Você pode criar histórias aí em cima. Tudo isso é casca. O amarelo são pedaços de melão que secaram, o cinza é casca de abacate, e é tudo meio aleatório. E aqui é bem a síntese da luta de classes. Aqui é tortura. Tortura. Aqui, por mais que você torture e crucifique, ainda tem raiz e nascem brotos, né?
Aqui já é uma visão abstrata de um lugar que eu vou todo ano, que é a praia de Garopaba, né? Uma visão meio onírica da coisa. Aqui na mesma linha, trabalhando ainda nesse período de pandemia, com um pedacinho de pau, tiras de papel, cascas de frutas, eu fui fazendo fotos também, colocando as tais imperfeições que o nosso artista dizia, e comecei a criar uma série de fotos que no início eu não sabia o que eu queria, mas agora eu sei. É tentar desenvolver um trabalho e avançar sobre rituais, quer dizer, uma versão dos chamados rituais humanos transformados aqui na tela, né? E eles não podem ser fotografados como fotos nítidas, porque esses rituais, macumba, igreja e tal, eles todos envolvem uma dimensão espiritual que, digamos, extrapolaria o corpo físico humano, né? Isso aí é tudo papel amassado com umas cascas e aqui é a minha visão, então, para encerrar, também sobre a situação urbana, né? Isso pode ser enxergado, talvez, ou com uma visão em um delírio, ou pode ser mesmo uma coisa da degradação, da destruição urbana, que se associa a duas outras coisas que eu ainda vou mostrar, né? Que é a chamada Volta à Aldeia e um filme sobre a crise climática. Esse de Volta à Aldeia, qual é a ideia? Considerando esse vídeo, as fotos anteriores que você viu, que pensa numa possível destruição, desestruturação da cidade, e no filminho que você vai ver agora, eu estou imaginando essa volta à aldeia como é o seguinte: o que sobrou? O que vai sobrar se a coisa vier numa visão assim distópica, né? E aí, com cascas de melão, eu acabei cortando um pedaço, cortando outro e fazendo isso aqui, como se a gente voltasse às aldeias primitivas, né? Então, está aqui a ideia do. Agora, vamos ver esse vídeo aqui. Tem som.
Então, como você viu, esses três últimas fotografias do filme, elas, para mim, elas compõem um todo, né? Aquele, aquele filme de Volta à Aldeia, em particular, ele quer, no fundo, ele quer exprimir o seguinte: no bojo de uma crise climática ou de ameaça de uma guerra nuclear por causa da geopolítica internacional, não está excluída uma destruição da humanidade. Então, de repente, nós vamos voltar a outra idade da pedra, mas em outras circunstâncias, né? Esse filme, o vídeo, ele foi feito pegando pedaços de praia, pedaços de galho de árvore, mudando cores, tal, tentando criar um ambiente meio fantasmagórico, uma visão distópica do que pode vir a acontecer, né? Então, também, de alguma forma, pode ser associado a essa questão do clima e nuclear. E, por último, qual foi a foto que eu passei? Agora me deu um branco. Passei a da aldeia, passei a do vídeo e passei outras fotos aqui logo atrás. Bom, enfim, elas querem mostrar, são uma reflexão sobre o que pode acontecer com a humanidade, né, dentro desse cenário distópico que a gente vive hoje, né? E as outras fotos, eu não sei se deu para deixar tudo claro, mas mostra uma evolução, né? Quer dizer, que começa numa fase mais de documentação, fotografar detalhes aqui e ali, e gradativamente vai partindo para um certo nível de abstração, né? Às vezes me vem a dúvida, pô, esse negócio de abstração é bom ou não é? Tem sentido ou não tem, né? E eu fico de fato em dúvida, porque isso dá um certo prazer estético, as cores, as formas, tal, né? Mas eu acho que também induz a reflexão. Quando você vê aquele monte de prédios ou pegando fogo, ou tortos, ou tal, isso é uma coisa que leva. Não, mas por quê? O que é isso? O que ele quis dizer? Muito diferente de fazer uma foto com um conjunto de prédios, né? Então, eu acredito muito nessa coisa da de você estimular que o cara entre na fotografia, né? Eu não sou muito fã do chamado do velho realismo socialista, né? Muito músculo, não sei o que, para mostrar que eu sou forte e tal. Eu não vejo isso muito hoje, né, no atual momento, como alguma coisa que possa, digamos, ser interessante do ponto de vista de arte para dialogar com quem vê a foto. Eu não creio muito nisso. Não que eu rejeite quem faça tal, mas em particular não tenho muita queda por essa abordagem. E Perfeito. agora, só para fechar essa parte, eu eu estou continuando esse estudo que eu falei dos rituais, né, meio abstratos tal. Eu acho que dá para avançar mais. E toda hora estou assistindo aqui no internet rituais de Umbanda, tirando fotos da tela para mexer com as fotos da tela, né? Estou tentando contato com alguns terreiros para dialogar com o pessoal e ver se eles autorizam um trabalho dentro do terreiro, para ver se avanço numa coisa um pouco mais completa, né? Acho que é isso aí. Bom, naturalmente a arte é sua, mas você já pensou nessa parte de rituais, talvez é, registrar os rituais que ocorrem dentro das igrejas evangélicas, de natureza neopentecostais? Também existe uma certa, uma certa, eu não vou falar histeria, não, mas as pessoas são É, tomadas pelo por algum demônio, espírito, né? E elas ficam inseguras, elas gritam, elas choram, é muito interessante, né? Porque
os evangélicos, os neopentecostais, especialmente, eles tratam a Umbanda como se fosse a Umbanda fosse uma coisa diferente. Mas Do não veem, demônio, né? mas não veem de que numa certa perspectiva eles também fazem a mesma coisa. Bom, mas É, e o Fragmentos, quer dizer, Fragmentos então já está se preparando para ser lançado, não é isso? isso, ele está. O problema de editar livro, principalmente de fotografia, é dinheiro, né? O Muito livro caro, né? vai ter mais ou menos umas 80 páginas, né? E é todo em preto, altos contrastes. E se você fosse fazer isso numa gráfica profissa, de gente que edita fotografia e tal, não seria menos de uns 30, 40 pau. E aí a gente está com uma gráfica que é impressão eletrônica, numa escala de 100% de qualidade, ele consegue dar uns 85, e é isso, vamos fazer o que dá. E eles estão atrasando um pouco, que primeiro deu a dengue, deu uma epidemia de dengue na gráfica, agora o impressor está doente. Puta, é uma loucura. Mas, mas eu acho que até lá para o dia 20 de agosto dá para programar o lançamento, talvez até o fim de agosto. Eu até Bom, tenho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa é a prova. Dá para ver a prova aí? não, não dá não, não dá não. Não. Basta somente um Uma retângulo capa preto, preta. escuro, só E escuro, aí dá, sim, só escuro, é só preto preto. mesmo. Agora eu vou Ah, abrir dá. aqui, ó. Ah, dá, sim, dá. Dá para ver, sim, dá, Abrir sim. outra aqui. Mas, olha, e de antemão eu já faço o convite, né, Ó, para por ocasião do lançamento, viu, Roberto? A gente fazer uma entrevista aqui, porque eu queria divulgar o lançamento de fragmentos pelo público que o canal atinge, que é um público muito grande. Mas nós estamos partindo para o finalzinho dessa nossa conversa, que vai ser muito interessante. beleza. Me diga uma coisa, e quais são os seus próximos planos com relação retirado ou lançamento? Você não para de trabalhar. Você sempre está com um olhar. Você acabou de dizer que está com um olhar assim, muito preocupado com a questão de rituais. Mas fora rituais, você está pensando em outra série? Não, então, eu estou num período meio, digamos, de embananado sobre o que eu vou fazer agora, né? Porque a tensão desse negócio do livro sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai, é algo que te mobiliza demais. Então, eu vou tentar continuar esse trabalho de rituais, né? E eu ainda não tenho projeto claro em andamento. Eu gostaria muito de voltar para duas coisas. Uma é a questão da religiosidade, né? A expressão humana na religiosidade. E outra é voltar à foto de rua. Eu gostava muito de andar na rua, foto de rua. Acontece que essa foto de rua ela está ficando cada vez mais perigosa, porque gente reclama que você fotografa, você vai fotografar um pessoal que está com um carrinho, sei lá, de lixo, ele acha que você é fiscal da prefeitura. Se você anda na rua, os caras te roubam a câmera, né? Então, eu ainda não sei direito como agir aí. Mas a foto de rua me atrai muito, que eu sou bem urbanoide, assim, eu tenho um sangue urbano, né? Então, eu gosto muito de andar nas vielas, ver paredes com a marca do tempo, ver uma pessoa sentada sozinha, pegar esses detalhes, mas ainda tô programando, ainda tô meio Tá programado, perdidaço. né? Perfeito. Bom, e aí nós chegamos ao final desse nosso episódio da série Engenharia e Arte. Hoje nós conversamos com Roberto Laiolo, esse italiano que, graças a Deus, veio para o Brasil, cumpriu no Brasil uma trajetória espetacular e hoje se dedica à fotografia. Eu espero que ele não só lance
o Fragmentos, em breve, mas também concluo essa série que eu pretendo fazer com relação a rituais e possa rapidamente ver o negócio da religiosidade e a questão de retomar as fotografias de rua. A arte brasileira vai ficar muito feliz com esse tipo de iniciativa. Bom, eu falo com você que está em casa, que não é inscrito ainda no canal até agora. Nós estamos na campanha de chegar às 10 mil assinaturas, já estamos com 9.200. Então, se você ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica na tecla, não paga nada, não paga nada, e com esse gesto simples nós mandamos ao mundo a mensagem de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de boa vontade e alguma coragem, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não vale, um mundo que não é bom para todos, não vale muito a pena. Vamos ouvir agora as despedidas de Roberto Laiolo. Roberto, palavra tua. Então, agradeço muito a oportunidade. Você me forçou a fazer alguma coisa que eu não fazia tempo, raramente fiz, que é voltar a olhar tudo que eu fiz, se me faz sentido, se não faz sentido. De repente, esse programa aqui pode ser uma alavancagem para buscar novos projetos, né? Eu achei uma participação muito gostosa, muito boa, e espero que seja agradável para quem for assistir, né? Será, será, será. Tenho certeza, tenho Ok. certeza. Então, até a próxima oportunidade ou até um encontro tete a tete para tomar uma cervejinha gelada. Um abraço. Tá bom demais. Um abraço a todo mundo. Até logo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.